Tudo bem? Graça e paz. Eu sou o pastor Paulo César Oliveira e hoje eu estou aqui para te dar dicas como ser um palestrante, como ser um pregador, como ser um portador da mensagem de Deus. Você que quer ser um palestrante, você quer ser um pregador da palavra de Deus, eu quero dar algumas dicas importantes para você. Eu já tenho isso em outros vídeos. Se você entrar lá no canal do YouTube, né, Pastor Paulo César Oliveira, você vai lá ver o meu canal com algumas mensagens de Deus para a sua vida, para você aprender a desenvolver melhor o sermão, fazer melhor uma palestra. Uma grande dúvida que as pessoas têm, por exemplo, quando vai ministrar uma aula, ou vai ministrar uma palestra, ou vai fazer uma pregação, é que às vezes ele preparou uma mensagem, uma palestra de 1 hora, 45 minutos, 1 hora. De repente, a programação mudou e ele só tem 20 minutos para pregar ou para transmitir aquilo que ele preparou para transmitir. Como resumir uma mensagem que você preparou de 1 hora, como você fazê-la em 20 minutos? É um grande desafio. Mas você precisa aprender a técnica de reduzir, tá ok? O seu tempo. Então isso tudo é treinamento. Se você quiser, claro que não vai dar para falar aqui agora como fazer isso. Mas eu vou te dar umas dicas aqui, umas dicas que vai ajudar você a desenvolver melhor a sua mensagem. Outra dica que eu quero falar para você é que muitas vezes a pessoa ele tem um assunto só para 20 minutos, mas o organizador do evento diz que você tem 1 hora e você preparou algo para 20 minutos, no máximo meia hora. E como você vai esticar isso? Tá? Então também eu tenho uma dica importante para você, esticar o seu sermão, esticar a sua palestra sem cansar o seu auditório, porque você precisa entender que o seu auditório é o termômetro se tudo está indo bem ou não. Então você tem que olhar para o seu auditório, perceber quando é que você deve parar, tá certo? Outra dica que eu quero falar é que tem gente que ele enrola muito para começar o assunto e ele fica contando outras histórias, ele fica contando outras coisas e tal. Quando ele percebe, o tempo já passou e ele não consegue desenvolver aquilo que ele preparou de verdade. Então eu vejo muita gente errando feio nisso, quando na verdade ele não deveria errar nesse ponto. Por exemplo, você vai dar uma introdução, essa introdução é longa, essa introdução é enfadonha, essa introdução ela é ruim demais. E você fica enrolando com a introdução, fica contando caso, fica contando história, fica enrolando tudo. E aí, quando você olha para o relógio, já falta agora só 15 minutos para você terminar ou 10 minutos. Aí você tem que correr com o assunto. Mas a culpa foi sua, porque você deveria ter entrado no assunto imediatamente. Então, o segredo inicial é você começar quente, você começar empolgando o seu público. Tem gente que ele começa devagar e consegue empolgar no meio da mensagem. Mas tem gente que ele só sabe contar história. Eu admiro os bons contadores de história. Quem conta história bem, tá de parabéns, eu parabenizo você. Porque às vezes, a história, ela não é uma boa história, mas o narrador, o contador de história, o pregador, o palestrante, ele sabe entrar na história, ele sabe cativar os seus ouvintes, ele sabe envolver a sua plateia, ele sabe agradar o seu público e ele conta uma história como ninguém e todo mundo fica admirado com aquela história que na verdade não é tão boa, mas ele fez essa história ficar boa. E tem aquele outro
que ele é ruim demais, ele conta uma história de forma péssima, ele não consegue entrar no personagem, ele não consegue desenvolver a história, ele não consegue sugar o máximo de informação que tem naquela história, e ele conta aquela história boa de forma horrível, desagradável, né? Então esse narrador, esse pregador, esse palestrante, ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque na verdade ele é uma pessoa que ele poderia contar essa história melhor. Então, o segredo para você contar uma boa história é você ler a história várias vezes. Você tem que conhecer a história de frente para trás, de trás para frente, do meio para trás, do meio para frente. Você tem que conhecer a história toda. Você tem que saber o nome dos personagens, você tem que gravar o nome, você tem que gravar a trajetória, você tem que gravar tudo. Uma história, para ser bem contada, você tem que conhecer. E se você ficar lendo a história para o público, fica ruim. As pessoas estão percebendo que você não tem conhecimento daquele fato. Então é bom que você grave, que você memorize. Você não pode ficar tentando ler, porque aqui está escrito assim, assim, assim. Não, você precisa ter lido isso antes. Você tem que gastar horas e horas e horas memorizando para você falar em 45 minutos. Então tem gente que ele tem essa dificuldade de contar história. Às vezes uma história linda da Bíblia, uma história linda de um personagem bíblico, às vezes ele é mal falado, é mal, vamos dizer assim, esse personagem ele fica morto naquela história. Outra coisa que eu quero falar para você é a importância de você saber fazer mensagem por tópicos, tá? Eu geralmente eu prego por tópicos. Significa que você pode falar o seguinte: 7 razões, né? 7 razões que levam a pessoa a ter sucesso, por exemplo. 7 razões para o sucesso. 7 motivos que me levam a crer em Deus. 10 razões porque eu tenho fé. 10 motivos que me levam a ser uma pessoa empolgante. 10 erros que você não pode cometer na vida. 4 erros que você não pode cometer no seu casamento. 6 atitudes que você deve ter para o seu casamento. 10 maneiras de você aumentar a sua autoestima. 20 maneiras, vamos dizer assim, de você prosperar mais, de você alcançar prosperidade. 8 formas de você perder a sua prosperidade. Exemplo. Então, quando você põe isso, você tem os tópicos para poder ir falando. Então, se você tem um tempo de 45 minutos, que é o meu tempo mais ou menos, de 1 hora, de 45 minutos a 1 hora que eu tenho, que eu ministro uma palavra. Entendeu? É o tempo que a pessoa suporta te ouvir também. Tem isso também. Se você é uma pessoa que quer ficar falando 2 horas, mas não tem assunto, esquece isso. É melhor a pessoa querer desejar que você continue do que desejar que você pare. Entendeu? Então, se você tem 45 minutos para você ministrar uma palavra, e aí você pega os seus tópicos e divide por minutos. Por exemplo, você tem... divide em 10 minutos cada assunto, entendeu? 10 motivos. Motivo número 1. Aí você fala os motivos. Tal, né? Acrescenta bastante informação no primeiro. Depois o segundo motivo. Dá o segundo motivo. Depois o terceiro. E vai o terceiro. E você vai conseguindo desenvolver. E isso ajuda também para as pessoas que estão te ouvindo memorizar e anotar, porque é muito frustrante você sair de uma palestra e 10 minutos depois a pessoa não sabe o que você falou, não teve nenhuma palavra que chamou a atenção daquela pessoa. Você entendeu? Então
Você precisa ser uma pessoa que desenvolva bem a sua mensagem, tá? Você precisa desenvolver bem a sua palavra, tá? Quer ver? Eu tenho aqui, por exemplo, um manualzinho um manual, tá? De mensagem, por exemplo, um manualzinho, é o manual que eu tenho aqui na minha mão. Então, vamos supor, eu acho que todo pregador e todo palestrante, ele tem que ser organizado. Você tem que ter um caderno de anotação, você tem que ter uma agenda para anotar, você tem que ter um laptop, você tem que ter um notebook, você tem que ter um tablet, alguma coisa. Se não tiver, vai no papel mesmo, vai da forma antiga, como eu ainda, sou da forma antiga. Eu gosto muito de caneta, eu vou anotando o que eu gosto, que eu acho que é importante. Então você, por exemplo, 7 deveres para com a Bíblia, né? Um exemplo. 7 deveres para com a Bíblia. Então você vai informar sobre 7 deveres com a Bíblia. Então, primeiro dever que você tem que ter com a Bíblia: ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. E mostra o texto, Apocalipse 1, versículo 3. E vai falando e tal, porque a Bíblia é importante ler, porque ler inspira, porque ler limpa, porque ler purifica. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve, bem-aventurado que lê. Segundo, você precisa ouvir a Bíblia, né? Você precisa ouvir a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, versículo 17. E você vai por aí fora falando os 7 deveres para com a Bíblia. E você vai ter um sermão, vai ter uma palestra maravilhosa. Eu quero te dar outras dicas sobre como preparar mensagem, como preparar esboço. Se você quiser dicas, entre em contato comigo, eu vou te dar pessoalmente. Pastor, eu tenho dificuldade para montar a minha própria mensagem. Tem gente que ele tem dificuldade de montar a própria mensagem. Ele sempre prega a mensagem dos outros. Ele vai na internet e pega a mensagem das pessoas. Ele vai no livro e lê aquela mensagem. Ele vai no esboço de alguém, mas ele não sabe preparar o seu próprio esboço. Eu quero te ensinar a preparar o seu próprio esboço de mensagem, de palestra. Então eu quero que você saiba preparar. Ah, poxa, eu também tenho uma vontade enorme de escrever um livro e eu não sei como começar. Eu quero te dar uma dica importante: como começar a escrever um livro. Como escrever um livro. Eu escrevi 2, eu não sou um escritor, vamos supor, né, de 10, 20, 30 livros. Eu escrevi só 2, eu estou ainda caminhando aí para o meu 3º e 4º livro. Mas eu já tenho uma maneira, uma técnica de escrever um livro. Por exemplo, se eu quiser e tivesse tempo, né, eu escreveria, né, um livro em um dia, por exemplo, né? Mas porque eu tenho uma técnica de escrever um livro. Então você pode aprender comigo como escrever um livro. Outra coisa que você pode, eu quero te dar uma dica, é você preparar mensagens em cima da hora. Por exemplo, você não sabe que você vai ser o palestrante daquele dia. E você foi pego assim, tipo de cima da hora. Como é que eu faço para ministrar uma palavra assim em cima da hora? Aí eu vou te ensinar para você fazer uma palestra, escrever rapidinho alguns tópicos importantes em pouco tempo, tá bom? Deus te abençoe poderosamente, seja um palestrante abençoadíssimo. Eu quero que você entre em contato comigo e você pode ver aqui no YouTube, a descrição aqui embaixo. Se você estiver no Facebook, ou em cima ou embaixo, você vê aí o meu Facebook, a minha página é Pastor Paulo César Oliveira, @oi.com.br. Aí você vai encontrar o meu e-mail é esse, Pastor e o meu Facebook é Pastor Paulo César Oliveira, Pastor Paulo César Oliveira. Botando isso, pode ir lá no Google, né? Você vai lá e vê, bota lá, Pastor Paulo César Oliveira, você vai ver logo de cara um monte de maneira de me achar, tá bom? Deus abençoe tua vida e entre em contato comigo,
quero ministrar para você na sua igreja, dar um curso de pregador, um curso para você, e vai ser maravilhoso. Deus abençoe a tua vida. Graças e paz.